Havia um palácio reluzente em meio à Galiléia, onde o luxo e o poder se entrelaçavam com o cheiro amargo da intriga. Herodes Antipas, tetrarca da região, vivia rodeado de conforto, festas e homens influentes. O ambiente era de celebração constante, mas por trás das paredes douradas morava o medo e a instabilidade. O poder de Herodes não era absoluto, pois ele governava sob a sombra de Roma, e seus passos eram sempre calculados para manter o favor do império. Ao lado dele estava Herodias, mulher de presença marcante, olhar penetrante e coração ambicioso. Seu nome era sussurrado pelos corredores, não apenas por sua beleza, mas por sua história. Antes de se unir a Herodes, ela fora esposa de Filipe, irmão dele. A troca escandalosa havia causado murmúrios entre o povo judeu e muitos a viam como símbolo de transgressão e desrespeito à lei. Herodes, embora desejasse ser visto como rei forte e respeitado, tornara-se vulnerável à influência daquela mulher. Herodias sabia manipular com palavras doces e decisões firmes. Sua presença na corte não era apenas decorativa, era estratégica. Ela observava tudo. Sabia quem se aproximava do trono, quem conspirava, quem bajulava e quem, com poucas palavras, podia ameaçar sua posição. A filha de Herodias, jovem de traços delicados e porte elegante, também circulava entre os convidados dos banquetes. Embora sua figura ainda não despertasse temor, seu destino estava silenciosamente entrelaçado com a teia de vaidades e vingança que crescia naquela corte. Inscreva-se no canal e descubra curiosidades, fatos ocultos e verdades profundas sobre os personagens da Bíblia. Ative o sino e acompanhe cada novo vídeo. Tudo parecia estável, até que a voz de um homem começou a ecoar fora dos muros do palácio. Não era um guerreiro, nem um embaixador romano. Era um profeta, vestido com peles de animais, que clamava por arrependimento e denunciava publicamente os pecados do palácio. Seu nome era João, e embora estivesse fora dos muros, sua presença se tornava incômoda, especialmente para Herodias. O ambiente na corte começava a mudar. O riso fácil de Herodes dava lugar a olhares inquietos. O nome de João Batista ganhava força entre o povo e a pressão sobre o governante crescia. Mas o que ninguém sabia é que a dança entre o poder e a vingança já havia começado. Antes de continuar, quero te convidar a comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos ver até onde essa mensagem está chegando. Nas margens do deserto, onde o silêncio da terra parecia guardar segredos antigos, caminhava um homem de olhar firme e palavras cortantes. João Batista não procurava palácios, nem aplausos. Sua missão era clara: preparar o caminho do Senhor, conclamar o povo ao arrependimento e anunciar a chegada de algo muito maior que ele mesmo. Sua voz, carregada de autoridade e verdade, atravessava campos, vales e povoados, atraindo multidões. Enquanto a corte se banhava em luxo e conveniência, João pregava entre pedras e areia, mas suas palavras tinham mais impacto do que qualquer discurso no trono. Ele não se calava diante do pecado, fosse ele cometido por um homem simples ou por um governante. Foi assim que, diante do povo, ele denunciou Herodes por ter tomado Herodias, esposa de seu irmão. A verdade foi lançada como flecha, direta, implacável, inegável. Essa denúncia pública foi um golpe na imagem de poder do tetrarca. Os murmúrios começaram a se espalhar pelas ruas e mercados. O povo murmurava: João disse que isso é pecado. Herodes tentava manter a compostura, mas dentro de si sentia-se exposto, humilhado. E Herodias, que tanto prezava pela aparência, pela honra e pela posição, foi tomada por um ódio profundo. Ela não apenas se sentiu ofendida, sentiu-se ameaçada. João era um perigo não por sua força física, mas pela força de sua influência. Ele abalava a segurança que ela havia construído ao lado de Herodes. E para Herodias havia apenas uma forma de lidar com ameaças: eliminando-as.
Mas Herodes, ao contrário do que muitos esperavam, não agiu com brutalidade imediata. Embora irritado, havia algo em João que o perturbava de outra maneira. Ele sentia respeito pela coragem daquele homem. Havia uma inquietação que nascia toda vez que ouvia suas palavras. Era como se sua consciência, há tanto tempo adormecida, fosse cutucada com insistência. O clima dentro do palácio se tornava tenso. Herodias pressionava, mas Herodes hesitava. João, por sua vez, não recuava. Continuava a falar, a confrontar, a anunciar o juízo. Suas palavras se espalhavam como fogo em palha seca. E a corte, acostumada a controlar tudo, começava a sentir o desconforto de não conseguir silenciar uma voz. O desconforto de Herodes crescia a cada dia. A influência de João Batista não diminuía, mesmo diante das ameaças veladas e dos olhares hostis vindos da corte. O povo o admirava, e muitos o consideravam um profeta de Deus. Suas palavras, mesmo duras, despertavam consciência e esperança. Mas no palácio, suas mensagens eram vistas como afronta e insubordinação. Herodias já não disfarçava seu desprezo. Alimentava em silêncio um desejo ardente de vingança. Seu orgulho ferido clamava por justiça, não a justiça divina, mas uma justiça moldada pela sede de calar a humilhação que João representava. Ela cobrava de Herodes uma atitude, insistia que a honra do trono estava em jogo, que a passividade diante de tamanha ousadia era um sinal de fraqueza. Herodes, dividido entre o respeito e o medo de João e a pressão da esposa, tomou uma decisão que julgava equilibrada. Mandou prender o profeta. Queria afastá-lo da multidão, silenciar suas palavras sem derramar sangue. Era uma escolha que, aos seus olhos, mantinha a paz com a esposa e ainda preservava certa aparência de justiça. João foi levado a uma prisão em Maqueronte, uma fortaleza isolada nas colinas da Pérea, longe dos olhos do povo. O silêncio do deserto agora era substituído pelo silêncio das celas. Mas mesmo ali, enclausurado, sua presença continuava inquietando. Guardas murmuravam sobre ele. Alguns se aproximavam, curiosos, quase reverentes. Havia algo naquele homem que transcendia os muros. Herodes não o tratava como um criminoso comum. Mandava chamá-lo de tempos em tempos, ouvia suas palavras com atenção, mesmo que não as compreendesse totalmente. Algo dentro dele reconhecia que João falava com verdade. E essa verdade, ainda que desconfortável, tinha peso. Mas Herodias não via valor algum naquele cativeiro respeitoso. Para ela, a prisão era apenas um passo, o primeiro, rumo ao desfecho que desejava. Enquanto João permanecia preso, o céu parecia manter seu silêncio. Não havia promessas de livramento, nem milagres visíveis. Apenas espera. Uma espera que se tornava mais tensa a cada dia, enquanto a corte tramava em segredo. E Herodes, ainda que relutante, não percebia que seu controle sobre os eventos era cada vez menor. Se esse conteúdo está tocando seu coração, você pode apoiar esse projeto doando qualquer valor clicando no botão Valeu Demais. Seu apoio me ajuda a continuar contando essas histórias com dedicação. O silêncio da cela de João contrastava com o burburinho abafado dos corredores do palácio. Enquanto ele esperava em oração, Herodias arquitetava em segredo. A prisão do profeta não apaziguara sua alma. Para ela, a voz de João continuava ecoando, mesmo trancada entre muros de pedra. E enquanto ele vivesse, sua honra continuaria manchada aos olhos do povo. Ela observava Herodes com atenção. Sabia que o marido vacilava, que tinha receio de João e, em alguma medida, o respeitava. Essa hesitação era um obstáculo em seu plano. Não podia contar com ele para dar o passo seguinte. Precisaria agir por conta própria, com astúcia e paciência. Herodias conhecia os jogos de poder e sabia que um golpe direto poderia falhar. Preferia o caminho da sedução estratégica, silencioso, certeiro e irreversível. Assim começou a planejar.
Cada gesto, cada palavra, cada aproximação foi cuidadosamente pensada. Sabia que a oportunidade perfeita não viria por acaso. Teria de criá-la. E no íntimo, já vislumbrava o momento em que usaria aquilo que Herodes mais prezava, sua vaidade, como isca para a armadilha final. Mas Herodias não estava sozinha. Ela olhava para sua filha com um olhar diferente agora. Aquela jovem bela e graciosa, cuja dança encantava os convidados nas festas da corte, tornara-se parte da engrenagem. A filha era o elo invisível entre a honra ferida e a vingança planejada. E Herodias, sem hesitar, decidiu envolvê-la em seu plano. Não por maldade direta contra a filha, mas por frieza diante das consequências. Para ela, os fins justificavam os meios. O palácio seguia com sua rotina de banquetes e discursos. Mas, nos bastidores, o dia se aproximava. Heródias esperava o momento exato, a ocasião em que o orgulho de Herodes se tornaria sua fraqueza. E ela já sabia quando isso aconteceria, na celebração do aniversário dele. Uma festa grandiosa, com homens poderosos e vinho à vontade. Um cenário perfeito para manipular palavras, gestos e vontades. Enquanto isso, João seguia preso, sem saber que o destino que se desenhava contra ele nas mãos daquela mulher envolvia mais do que ira. Era o resultado de um coração consumido pela amargura e da frieza de uma mente que sabia esperar o momento certo para atacar. O dia finalmente chegou. O palácio de Herodes foi adornado com tapeçarias, frutas exóticas, aromas de especiarias e pratos servidos em bandejas douradas. Era o aniversário do tetrarca e ele não poupara recursos para impressionar seus convidados. Vieram homens influentes da Galileia, oficiais do exército e líderes de Roma. O salão se encheu de vozes, risos altos e o som contínuo de taças se tocando. Herodes, vestido com trajes imponentes, era o centro das atenções. Ele gostava desses momentos. Sentia-se poderoso, admirado. Esquecia por um tempo os dilemas internos e os temores que o assombravam. Ali, naquele ambiente preparado para a exaltação de sua imagem, seu coração se enchia de orgulho. E era exatamente isso que Herodias havia previsto. Ela circulava pela festa com elegância e discrição. Seus olhos, atentos a cada detalhe, confirmavam que tudo estava conforme o esperado. A música fluía, o vinho fazia efeito e Herodes, em êxtase, ria alto, como se nada mais importasse além daquela celebração. Era o ambiente ideal. E então, no tempo exato, Herodias sinalizou a filha. A segunda parte de seu plano se iniciava. A jovem entrou no salão com passos leves, movendo-se com graça. Seu vestido cintilava sob a luz das tochas, e seu rosto mantinha um sorriso sereno. Quando começou a dançar, os olhares se voltaram a ela como se o tempo tivesse pausado. Não era apenas uma apresentação, era uma performance cuidadosamente moldada para cativar. Herodes ficou encantado. O vinho turvava sua razão, e o aplauso dos convidados inflamava seu ego. Enquanto ela dançava, ele se sentia glorificado, como se aquela beleza diante dele fosse um presente digno de um rei. Quando a música cessou, houve um breve silêncio. Então, no impulso da vaidade, Herodes levantou-se empolgado e declarou diante de todos: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." Reforçou ainda em juramento que cumpriria a promessa, mesmo que fosse até a metade de seu reino. Os olhos de Herodias brilharam. Era a confirmação de que seu plano havia funcionado. A armadilha estava montada. A promessa feita diante de tantos não poderia ser revogada sem manchar a honra do anfitrião. E assim, entre taças vazias e aplausos embriagados, a porta da tragédia se abriu sem que Herodes percebesse. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Os olhos estavam todos sobre ela. A jovem, filha de Herodias,
havia se tornado o centro da celebração. Com passos suaves e movimentos bem ensaiados, ela dançava diante dos homens mais poderosos da região, homens acostumados ao luxo, à guerra e ao comando. Mas ali, naquele instante, estavam todos rendidos ao encanto de sua apresentação. A dança não era apenas bela, era envolvente. O ambiente carregado de vinho e ostentação amplificava cada gesto, cada olhar. A jovem sabia exatamente como se mover, como prolongar os instantes de silêncio entre os acordes. Era como se o tempo se esticasse e o ar ficasse suspenso a cada passo. Ela não falava, mas seu corpo contava uma história, e Herodes, enfeitiçado pela imagem diante dele, não conseguia desviar os olhos. Herodias observava à distância, em silêncio. Seu rosto mantinha a serenidade de quem já sabia o que viria. Ela não via apenas uma dança, mas o cumprimento de um plano. Sabia que Herodes, vaidoso e envolto por sua própria glória, seria incapaz de resistir ao desejo de mostrar generosidade diante de seus convidados. Não apenas por admiração pela jovem, mas por necessidade de impressionar, de demonstrar poder absoluto. E de fato, quando a dança chegou ao fim, o salão explodiu em aplausos. Herodes, tomado pelo entusiasmo, ergueu-se com um sorriso largo. Estava maravilhado. E ali, com a plateia atenta, declarou com voz firme: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." Repetiu com ênfase seu juramento. Qualquer coisa, até mesmo a metade do seu reino. A promessa ecoou entre as colunas do salão. Todos ouviram. A jovem, agora parada diante dele, recebeu aquelas palavras com surpresa aparente. Mas o momento de decisão não estava em suas mãos. Sem hesitar, ela se retirou da presença do rei e correu até a mãe. Precisava saber o que pedir. Herodias, ao vê-la, não titubeou. Seu plano chegara ao ponto decisivo. Com voz fria e decidida, disse apenas: "Peça a cabeça de João Batista, num prato." A jovem não questionou. Apenas voltou ao salão, diante dos olhares curiosos e ainda animados, e com voz firme fez seu pedido. E o banquete, até então repleto de risos e música, mergulhou em um silêncio pesado. A beleza da dança dera lugar ao peso da morte. A jovem voltou ao centro do salão com passos lentos. Os aplausos haviam cessado. Ainda envoltos na expectativa do que ela escolheria, os convidados se entreolhavam. Haveria pedido por joias, por terras, por poder. Era comum que promessas de reis gerassem desejos grandiosos, mas ninguém estava preparado para o que ouviu. Ela ergueu os olhos para Herodes, ainda ofegante da dança, e falou com voz clara: "Quero agora mesmo que me des num prato a cabeça de João Batista." Por um instante, o tempo pareceu parar. O ar ficou pesado, e até as tochas pareciam queimar mais lentamente. Herodes empalideceu. O rosto, que há pouco expressava admiração, agora se contorcia em angústia. Sua promessa, feita diante de tantos, tornara-se uma armadilha para ele mesmo. Ele não esperava por aquilo, e no fundo, talvez nem sua consciência estivesse pronta para tamanha violência. João estava preso, mas vivo. Herodes sabia disso. Sabia também que o povo temia e respeitava aquele homem como profeta. E mais ainda, sabia o que significava derramar o sangue de alguém inocente. Mas a embriaguez de sua palavra, dada diante da elite, dos oficiais, dos homens influentes, o empurrou ao limite. Se voltasse atrás, seria considerado fraco. Se cumprisse o pedido, mancharia as mãos de sangue. Herodias, sentada, observava sem demonstrar emoção. Por dentro, havia frieza e satisfação. O plano chegara ao seu ápice. Nada mais podia detê-la. Herodes, pressionado pela vaidade e pela promessa feita, não encontrou forças para resistir. A honra diante dos homens falou mais alto do que a justiça diante de Deus. Então ele assentiu, com pesar. Ordenou que um de seus guardas fosse até a prisão, sem demora. O silêncio pairava sobre o salão, quebrado apenas pelo som apressado dos passos do soldado.
todos aguardavam, como cúmplices involuntários, o desfecho daquele pedido sombrio. A jovem ficou ali, imóvel, aguardando. Talvez não compreendesse totalmente o peso do que havia pedido. Ou talvez soubesse, mas estivesse envolta demais no jogo de sua mãe para recuar. De qualquer forma, seu papel havia sido cumprido, e o destino de João selado. No fundo de sua alma, Herodes sentiu que cruzara uma linha da qual não poderia mais voltar. E ali, entre música que havia cessado e olhares inquietos, o pedido mortal se transformava em sentença. As pedras da fortaleza em Maqueronte guardavam o silêncio da noite. Na cela, João Batista aguardava, como sempre fazia, em oração, em escuta, em esperança. Ele não sabia o que havia sido decidido no palácio, nem que seu nome fora usado como moeda num jogo de poder. Mas talvez, em seu íntimo, já pressentisse que o fim se aproximava. O som das sandálias sobre o chão ecoou nos corredores. O guarda se aproximou com expressão dura, mas olhos baixos. Não disse palavras de ódio, nem gritou ordens. Apenas anunciou a sentença, com o peso de quem carrega um fardo que não escolheu. João ouviu, permaneceu em silêncio por um instante. E depois se levantou com dignidade. Ele sabia que sua vida não lhe pertencia. Vivera para preparar o caminho, e agora o caminho o levava ao encontro de seu Senhor. Na escuridão da prisão, a espada fez seu trabalho. Não houve resistência, nem lamento. Apenas a entrega silenciosa de um homem que havia cumprido sua missão com fidelidade. O profeta que denunciara o pecado com coragem, que batizara no Jordão e anunciara o Messias, agora encerrava sua jornada com o mesmo espírito de entrega com que a iniciara. A cabeça de João foi colocada em uma bandeja de prata, como ordenado. Um contraste chocante. A santidade daquele homem exposta como um troféu numa travessa. O guarda, obediente às ordens de Herodes, levou o que restava do profeta até o salão do banquete. A jovem, impassível, recebeu o prato. O silêncio tomou conta novamente, desta vez mais denso, mais fúnebre. Sem demora, ela o entregou à mãe. Herodias, enfim, tinha o que desejava. Seu plano fora cumprido até o fim, mas por trás da aparência de vitória escondia-se uma alma endurecida, marcada por ódio e orgulho. Nenhuma celebração poderia preencher o vazio que cresceria em seu interior ao longo dos anos. No palácio, Herodes voltou à sua cadeira, mas não encontrou paz. Algo dentro dele havia sido rompido. O brilho da festa havia desaparecido e a sombra da culpa começava a se formar. A voz que antes o confrontava do lado de fora, agora ecoava por dentro. E ele sabia que, embora João estivesse morto, sua verdade jamais seria enterrada. Os dias seguintes à execução de João Batista trouxeram um silêncio estranho ao palácio de Herodes. O banquete terminou, os convidados se foram, mas a atmosfera de celebração jamais retornou. Algo invisível pairava sobre os corredores, uma inquietação que não podia ser silenciada com música, vinho ou distrações. Herodes evitava falar do ocorrido. Nenhuma palavra sobre João era pronunciada publicamente. Mas no íntimo, o governante se tornara um homem assombrado. À noite, quando o palácio repousava, ele revivia os momentos do pedido, da decisão, da ordem fatal. A imagem da cabeça do profeta sobre o prato voltava como um fantasma, como uma lembrança que sua mente tentava expulsar, e não conseguia. Herodias, por sua vez, não demonstrava arrependimento. Manteve a postura de vitória, de quem havia defendido sua honra. Mas nem ela, nem sua filha puderam escapar da marca invisível que aquele ato deixou. A jovem, usada como instrumento, permaneceu à sombra da decisão da mãe, carregando um peso que, com o tempo, tornaria seu nome lembrado não por quem era, mas pelo que causou. Com o tempo, rumores se espalharam. O povo murmurava:
Os discípulos de João recolheram seu corpo e o enterraram com respeito, e mesmo em silêncio, a ausência do profeta continuava gritando. Muitos se perguntavam se Deus traria justiça. Outros, se a morte calaria de fato a mensagem que ele havia proclamado. Mas a inquietação mais profunda morava no coração de Herodes. Quando ouviu falar das obras de Jesus, o Nazareno que pregava com autoridade, que curava os doentes e ensinava sobre o reino de Deus, algo em seu peito se apertou. Ele murmurou para seus servos: "Este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos." A culpa havia criado em sua mente a ideia de que João havia voltado, que seu pecado o perseguiria. Herodes estava diante de um julgamento silencioso, onde o juiz era a própria consciência. Não houve denúncia formal, nem tribunal humano, mas em sua alma, o peso do que fizera não podia mais ser ignorado. A voz de João, embora calada na carne, permanecia viva no espírito. E naquele silêncio, mais poderoso que qualquer grito, Deus começava a escrever a última lição desta história, a de que nenhuma injustiça passa despercebida e que toda escolha, feita no orgulho e na vaidade, um dia exigirá resposta. A história da filha de Herodias é curta nos registros bíblicos, mas profundamente marcante em suas implicações. Uma dança, um pedido, uma cabeça num prato. Em poucas linhas, vemos o desenrolar de uma tragédia moral, onde a vaidade, a manipulação e o orgulho conduziram ao assassinato de um justo. João Batista não foi morto por espada inimiga, nem em campo de batalha. Foi silenciado no salão de um palácio, entre risos e vinho, porque ousou dizer a verdade. Sua morte é um retrato vívido de como o coração humano, quando endurecido, pode transformar beleza em armadilha, arte em arma e celebração em cenário de injustiça. A jovem que dançou talvez não soubesse a profundidade do que causaria. Talvez tenha apenas obedecido à mãe, sem compreender o peso de suas ações. Ou talvez, envolta pelo ambiente de poder e conveniência, tenha se tornado insensível ao valor da vida. De qualquer forma, sua história se torna um alerta. Nem toda obediência é virtude, e nem todo silêncio é inocência. Herodias, tomada pela amargura, nos ensina sobre o perigo de um coração que se recusa ao arrependimento. Quando a verdade foi exposta, ela não se humilhou. Preferiu calar o profeta do que enfrentar o próprio pecado. E ao fazer isso, manchou sua alma com sangue inocente, acreditando talvez que silenciar a voz da justiça apagaria sua culpa. Mas o que ela silenciou no corpo, Deus manteve vivo no espírito. Herodes, por sua vez, é o exemplo de um homem dividido. Sabia que João era justo, sentia temor diante dele, mas sua vaidade, seu desejo de agradar e manter a aparência, o levou a tomar uma decisão que o assombraria até o fim da vida. Quantas vezes, como ele, nos curvamos ao medo do que os outros vão pensar, em vez de fazer o que é certo? Essa história nos chama à reflexão sobre o que influenciamos e quem nos influencia, sobre as promessas que fazemos e as motivações por trás de nossas palavras, sobre o peso das escolhas que, mesmo parecendo pequenas, podem mudar destinos, que aprendamos a valorizar a verdade, mesmo quando ela nos confronta, que nossos dons, como a beleza, a arte, a influência, sejam usados para o bem, não como instrumentos de engano. Que tenhamos coragem de resistir às pressões, discernir as intenções e honrar a justiça, mesmo quando isso custa caro. Porque diante de Deus não importa o palco, importa o coração. Se você gostou da história de Salomé, filha de Herodias, e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.